Boa noite, alunos. Vamos começar a nossa primeira videoaula, referente à nossa primeira etapa. Vamos fazer essa videoaula por intermédio de voz, né? Então, a princípio, vocês não vão conseguir visualizar a imagem dessa videoaula, mas a gente vai dar sequência a ela dessa forma mesmo, viu? O propósito da aula de hoje é a gente falar sobre o nosso conteúdo. Então, vou falar sobre todo o conteúdo da primeira etapa, da nossa primeira avaliação, e vocês podem participar à medida que vocês tiverem dúvida, à medida que vocês tiverem algum questionamento sobre o conteúdo que eu estiver ministrando, né, que eu estiver falando para vocês, e eu vou responder imediatamente após a pergunta de vocês, ou eu respondo assim que eu terminar a fala, eu vou respondendo os questionamentos, certo? Então, a gente vai falar sobre os pontos principais, né, os aspectos principais das nossas unidades. Vamos falar da unidade 1, 2, 3 e 4, que são respectivas referentes à nossa primeira avaliação. E aí, né, como vocês já viram no conteúdo, imagino que vocês já tenham feito a leitura, até em função das atividades que foram solicitadas até o momento. A gente vai estar falando sobre o percurso histórico das políticas de saúde no Brasil, como que se constituiu, quais foram os marcadores históricos, até a fundação, a elaboração da nossa política única de saúde, que é o SUS, e aí a gente vai falar sobre a legislação principal do SUS, que é a Lei 8.080 de 1990. Então, vamos fazer um processo histórico evolutivo dessa política pública, e até os fundamentos atuais do SUS. Antes da gente iniciar, é importante a gente pensar por que nós estudamos políticas de saúde. Qual que é a importância disso para o nosso trabalho, né? E eu acho que isso já está implícito e bem óbvio nas nossas demarcações aí, uma vez que a nossa atuação enquanto profissionais de saúde vai estar diretamente relacionada a um viés político e público, independente do setor onde a gente estiver trabalhando ou da instituição no qual a gente estiver trabalhando. Mesmo trabalhando em setores particulares, setores privados, nós vamos sim estar vinculados, direto ou indiretamente, né, seja como cidadãos brasileiros ou seja como profissionais brasileiros, às nossas políticas públicas de saúde. Então, independente de estar dentro de um sistema público ou dentro de um sistema privado, o estudo das políticas públicas ele é fundamental para a gente. Para a gente entender as políticas que nos cercam, as prerrogativas legais que nos cercam, a importância dessas prerrogativas legais, né, a importância dos focos que têm se dado para os estudos e práticas da saúde atualmente, enfim. Então, o estudo das políticas públicas, políticas públicas de saúde, ele nos proporciona essa compreensão diante de um cenário atual brasileiro, e, de certa forma, também direcionam as nossas ações. É com base nessas políticas públicas que a gente mantém uma ação contextualizada, uma ação mais eficaz e efetiva nas nossas práticas profissionais. Então, como no nosso livro-texto, a gente começa a pensar esse cenário brasileiro, esse cenário de políticas de saúde no Brasil, desde lá do Brasil Colônia, onde a gente tem um marcador de 1500 a 1808, esse período denominado de Brasil Colônia, até o processo atual. Então, como a gente viu no nosso material, o Brasil Colônia ele foi marcado por uma escassez completa de serviços em saúde. Então, nós não tínhamos nenhuma assistência, nenhuma regulamentação desses serviços, não se tinha nenhuma organização médica ou organização de políticas acerca disso. Os cuidados da saúde eles ficavam a cargo do conhecimento cultural, trago ou manifesto pelos índios, pelas culturas locais mesmo. E tínhamos uma proliferação muito grande de doenças, de infecções, justamente por esse não gerenciamento dessa saúde. Não havia gerenciamento de saúde, não havia nenhuma condição demarcada aí de cuidado. Então, uma desordem populacional e completa. Um adoecimento, um índice de morte muito alto e assim sucessivamente. Com a vinda da família real para o Brasil, em 1808, esse cenário começa a ser alvo de preocupação.
até então não se preocupava com isso, até então não se atentava para uma necessidade de controle epidemiológico, né? O controle de infecções de doenças. Quando a família real vem para o Brasil, há uma emergente preocupação com essas condições. Então, à medida que a família real chega no Brasil, uma necessidade de organização se impõe, e aí se começa a pensar medidas de saúde, iniciativas de saúde. Né? Então, se começa a pensar uma organização sanitária, que inicialmente é com limpezas, né? com práticas de higiene mesmo, e um controle sanitário desses espaços urbanos. E aí a gente vê, né, principalmente essa estrutura sanitária no Rio de Janeiro, por ser uma cidade portuária muito importante. Né? Na época lá de 1808 e até nos dias atuais também é. Mas em 1808 ainda mais emergente, né? Em função da não industrialização dos outros espaços urbanos aí no país. Nós iniciamos uma preocupação com o controle sanitário dos navios, né? Obviamente pelos transportes e pelo transporte de carga e incentivo econômico no país. Então a economia estava dependendo desses navios, né, desses transportes marítimos, então precisávamos cuidar deles e da forma como as transmissões de doenças eram comuns, né, como elas eram evidentes nessa época. Então se começou essa estrutura sanitária de limpeza desses espaços. Com a evolução, né, com o decorrer do processo histórico, nós identificamos as primeiras ações de saneamento e combate às endemias por volta de 1897 a 1930, que é um período denominado, né, de período da República Velha, em que se cria ministérios específicos para essas ações, como o Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores, e se cria conjunturas políticas, organizações políticas, para que isso comece a ser estruturado. Aqui a gente tem a criação do que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente, mas que foi chamado de sanitarismo campanhista. Né? Então, campanhas sanitárias começam a ser implementadas aqui nesse período histórico. No entanto, a gente tem que analisar, né, essas campanhas sanitárias com um teor crítico, porque, apesar de estarem tendo como objetivo o controle sanitário, o controle de doenças, o controle das endemias, a preocupação principal não era com a saúde da população, mas assim uma preocupação com a operacionalização do modelo econômico agrário exportador. Então, nós precisávamos de receber mercadorias e de exportar mercadorias, e para isso precisávamos de uma população trabalhista saudável, e de que os portos funcionassem de uma forma adequada, né? Para que a gente não perdesse aí mão de obra, não perdesse trabalhadores ou mercadorias em função desses adoecimentos. O início do século XX ele é marcado por um desenvolvimento econômico no país, né? Por um desenvolvimento importante no país, desenvolvimento sobretudo da industrialização. E aí se nomeia, né, Oswaldo Cruz para assumir o Departamento Federal de Saúde Pública, onde é instituído um processo muito importante no nosso país, que foi, de fato, a implementação desse modelo campanista. Então, Oswaldo Cruz ele foi uma figura muito importante para o nosso país, onde ele assumiu essa função de controlar essas doenças, esses agravos de saúde que ocorriam na época. E aí Oswaldo Cruz ele promoveu campanhas de combate à febre amarela, campanhas de limpezas urbanas, né, de limpar os territórios urbanos para que a proliferação dessas doenças pudessem ser minimizadas. E um outro ato muito importante foi a vacinação obrigatória da antivaríola. E essa vacinação obrigatória ela gerou muita controvérsia, né, social, porque não se havia essa prática até então, ninguém no Brasil havia sido vacinado. Então, quando Oswaldo Cruz ele assume essas vacinações enquanto obrigatórias, ele cria uma revolta muito importante da população, que foi denominada Revolta da Vacina, que provavelmente muitos de vocês já estudaram aí no colégio, né, que foi a população não entender o processo de vacinação, o que era isso, por que isso estava sendo feito. Então, eles se revoltaram contra essa vacinação.
Outras iniciativas muito importantes que Oswaldo Cruz tomou como pontapé das suas ações foi criar a Diretoria-Geral da Saúde Pública e fazer um registro demográfico. Então, Oswaldo Cruz ele iniciou o processo de registros das doenças que até então assolavam a população brasileira, né? Começou a estudar esses processos. Um sucessor importante de Oswaldo Cruz foi Carlos Chagas, né? Que veio depois de Oswaldo Cruz com essa mesma função, né? Com esse mesmo desafio de organizar o processo de saúde no país, de organizar essa proliferação de doenças. E aí ele teve 3 grandes iniciativas, que foi a criação e a organização do Departamento Nacional de Saúde, a continuidade ao processo educativo da população iniciado por Oswaldo Cruz, só que foi tomado por ele com maior efervescência, com maior dinamicidade, né? A população ela passou a ser mais informada sobre o processo de cuidados de saúde e a criação e investimento de uma assistência hospitalar. Então, Carlos Chagas ele traz essas três principais contribuições aí para a população brasileira, né? Para o sistema de saúde brasileiro. Então, a gente tem esses avanços que foram muito importantes. Esse processo, né, então, nesse período histórico aí, do século XX, ele foi marcado por uma grande industrialização, como eu já disse para vocês, né? A produção agrícola no Brasil, ela não deixou de existir, ela continua existindo, no entanto, a gente vivencia aí um processo de industrialização. Então, há uma urbanização crescente, né? A população da área rural ela é transferida para a área urbana em promessas de trabalho, né? Com garantias de que na área urbana elas teriam melhores condições de saúde, melhores condições de vida, teriam recursos financeiros maiores. Então, há essa migração muito acelerada da área urbana da área rural para a área urbana, desculpa. E não só dentro do próprio país, não só essa migração dentro do próprio país, como de outros países. Nesse período, o Brasil recebe mão de obra estrangeira em grande volume, sobretudo mão de obra da Itália, né, da Europa. Então, eles vêm para o Brasil também com essas promessas, né, de desenvolvimento do país, de crescimento urbano, de crescimento industrial, de promessas de melhoria de vida, de melhores qualidades de vida. Quando essa população de imigrantes chega aos centros urbanos brasileiros e a própria população rural chega aos centros urbanos, eles encontram uma situação bem diferente da que eles imaginavam, né? Uma condição de trabalho desorganizada e que não garantiam para ele nenhum direito trabalhista, nenhuma condição de sobrevivência ou de vida que garantisse, de fato, uma qualidade de vida. Os brasileiros, eles não tinham conhecimento, né, de direitos, eles não tinham conhecimento de garantias de saúde, garantia de assistência, mas os imigrantes, sim, os imigrantes eles tinham conhecimento sobre essas condições de trabalho. E aí eles trouxeram esses conhecimentos para o Brasil, né? Eles trouxeram para o Brasil esses direitos, conhecimento desses direitos que eles poderiam vir a ter. Então, chegando no Brasil com essas propostas, eles encabeçam algumas greves, né, alguns movimentos trabalhistas em luta pelos direitos sociais deles, né? Então, eles começavam a reivindicar os seus direitos aos governantes, ao sistema governamental da época. E isso foi muito importante porque isso gerou a eles, né, desencadeou a eles ganhos que marcaram o processo histórico aí, tanto da saúde quanto da previdência. O primeiro ganho que eles tiveram, né, a primeira conquista que eles tiveram aqui no Brasil no que se refere aos seus direitos trabalhistas, foram as chamadas CAPs, que são as Caixas de Aposentadorias e Pensões. Então, as CAPs, que foi organizada, que foi gerida em 1923, foi, sim, o primeiro marcador aí
brasileiro de garantia de direitos trabalhistas à população. Essas CAPs, as Caixas de Aposentadorias e Pensões, elas eram organizadas pelas próprias empresas, então organizadas pelos setores privados. Elas eram mantidas, né, e geridas pelos patrões e empregados, então elas ficavam a cargo de uma organização privada, o governo ainda não havia assumido essas organizações. Elas estruturavam esses funcionamentos, né? E elas davam garantias, algumas garantias e alguns benefícios aos trabalhadores. E aí os trabalhadores eles contribuíam, né? Eles contribuíam financeiramente com as CAPs e em contrapartida eles recebiam alguns benefícios, como a aposentadoria, o direito à aposentadoria e o direito à assistência médica. E aí isso é um marcador muito importante. Só tinha direito aos benefícios oferecidos pelas CAPs aqueles que contribuíam com o sistema previdenciário. Então, aqueles trabalhadores de carteira assinada que conseguiam comprovar a sua vinculação trabalhista tinham direito a esses benefícios. Então, era, na verdade, uma troca, né? Uma troca de mercadoria, de certa forma. Com o processo histórico, as CAPs se transformaram em institutos de aposentadorias e pensões. As CAPs elas deixaram de satisfazer as necessidades da população trabalhista e passaram a ser denominadas de institutos de aposentadorias e pensões, que foi um avanço, né? Que foi digamos que uma melhoria nesse processo. Por quê? Porque os IAPs, os institutos, eles eram organizados por categorias profissionais, não mais pela empresa. Então, a empresa deixou de ter o total domínio sobre as assistências que eram oferecidas aos trabalhadores e as próprias categorias profissionais começaram a assumir esses direitos, né, a assumir esses benefícios. Essas categorias profissionais, né, a gente pode dizer assim, as categorias do comércio, das classes dos enfermeiros, dos professores e assim sucessivamente. Então, cada vínculo sindical, ou seja, cada sindicato, cada profissão específica, levantava uma organização dos seus IAPs e faziam com que os seus direitos pudessem ser garantidos. Então, a gente verifica aqui uma maior participação da população, dos sindicatos, nessa garantia de direitos. Então, como é que a gente verificava a saúde pública nesse contexto, nesse cenário, né? O cenário dos IAPs. É importante a gente fazer esse parêntese histórico, né? A gente tem uma característica de saúde e uma característica de política bem específica nesse período. A saúde pública, então, ela era centralizada, ou seja, ela estava centralizada na mão dos sindicatos e dos donos das empresas, né? Então, não tínhamos aí, nesse momento histórico, ainda um poder ministerial sobre as organizações de saúde. As assistências elas estavam vinculadas ao tratamento de enfermidades específicas e os médicos, nesse período histórico, eram excluídos das decisões sanitárias. E no que se refere ao âmbito político, ao período histórico político, nós temos aí a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, nesse mesmo período. E isso foi muito importante, porque Getúlio Vargas ele vai promover uma série de modificações, uma série de iniciativas políticas que vão impactar diretamente as políticas de saúde do nosso país. Então, é importante a gente saber desses dois marcadores, né? Em que pé estava, em que condições nós estávamos vivenciando a saúde e a política nesse país. Quando Getúlio Vargas assume o poder, quando ele assume o governo, né? Ele vai propor algumas reformas, como a criação do trabalho em imposição de leis trabalhistas. Ele vai criar grandes modelos hospitalares, né? Então ele vai investir em grandes hospitais, ele vai criar equipamentos sofisticados, ele vai fazer a compra de equipamentos sofisticados e vai investir em um caráter curativo. Então, nesse período histórico, nessa política construída por Getúlio Vargas, a gente tem aí um foco muito importante, que é o foco da saúde como sendo ausência de doença, o entendimento da saúde como sendo ausência de doença. E essa ausência de doença leva a um desencadear de caráter curativo.
Então, a gente tem, nesse período, uma divisão muito nítida da saúde entre saúde pública, vinculada a um caráter campanhista, que foi iniciado lá atrás por Oswaldo Cruz, e a assistência médica marcada por um caráter curativo. Então, dois marcadores muito importantes aí da saúde no país, do contexto de saúde no país. Sucessivamente, aos IAPs, né, aos Institutos de Aposentadorias e Pensões, a gente tem a criação de Instituto Nacional da Previdência Social, do INPS, que foi um avanço significativo, e a criação do INAMPS, que foi o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Então, essas quatro categorias, né, que até então a gente já viu, que foi as CAPs, os Institutos de Aposentadorias de Pensões, os IAPs, o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, e o INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica e da Previdência Social, foram uma decorrência do outro, né, um sucessivo ao outro, numa tentativa de melhoria dessas propostas de saúde no nosso país. O último que a gente tem, até então, foi o INAMPS, que destinava a prestação de assistência médica a todos os seus associados, a construção de muitos hospitais e a contratação de serviços privados. Então, foram iniciativas desencadeadas aí pelo governo de Getúlio Vargas, por esse período de Getúlio Vargas, né, em ascensão ao poder, e que marcou o processo evolutivo das políticas sociais aí no nosso país e das políticas de saúde no nosso país. Então, até então, a gente tem uma característica bem importante, né, que foi essa tentativa, esse avanço de garantir assistência à saúde no nosso país. E aí, quem era assistido? Né? Qual era a população assistida até então? Eram aqueles que podiam pagar, porque nós tínhamos, nesse período, grandes evoluções, né? Grandes aberturas de serviços privados. Então, muitas clínicas, muitos hospitais, muitas dinamicidade desse processo aí, né? Foi um boom de construções de serviços privados. Os que tinham o INAMPS, quem tinha o INAMPS eram os empregados, né? Então aquelas pessoas que tinham vínculo trabalhistas, então eles pagavam por esses serviços, né? Eles tinham uma porcentagem, como a gente viu lá no nosso material, uma porcentagem de contribuição sindical, como se fosse uma contribuição sindical, eles pagavam tantos por cento do seu trabalho ao Estado para que o Estado garantisse a eles acesso aos serviços de saúde. E ainda assim tínhamos aquela população que não tinha acesso nenhum aos serviços de saúde, né? Aquela população que trabalhava nas zonas rurais, por exemplo, ou que não contribuíam para os serviços dinâmicos. Então, essa era a população assistida no país. Em 1964, nós tivemos o golpe militar, né? Então nós tivemos uma grande mudança aí política no nosso país. Esse golpe militar trouxe grandes transformações para a assistência à saúde. Então, mudamos alguns processos aí, né, de políticas de saúde, como, por exemplo, um incentivo muito significativo e muito grande ao setor privado. Então, foram adotadas políticas voltadas para a população urbana. Então, o período militar ele investiu na população urbana, onde todo empregado ele era contribuinte automático. Então, as pessoas empregadas, os trabalhadores do país, eles não podiam optar em contribuir ou não contribuir para o sistema de saúde, para os INAMPs. Eles eram obrigados a contribuir. E como a gente já falou disso, como a população, como o número de trabalhadores nas indústrias estavam crescendo cada vez mais, o país estava passando por um processo de industrialização, um aumento do número de trabalhadores de carteira assinada, né, assalariados estava crescendo, o número de arrecadações, a quantidade de arrecadação era muito grande. Então, nós tínhamos aí, anualmente ou periodicamente, uma quantidade financeira muito grande, né? E também uma quantidade de profissionais, de trabalhadores extremamente grande. No decorrer dos anos, foi impossível o sistema previdenciário atender e alocar todos os recursos públicos em iniciativas públicas.
Então, eles optaram por criar iniciativas privadas, investir e alocar os recursos que eram recolhidos da população, dessas contribuições da população, dessa arrecadação direto na fonte, em iniciativas privadas. Então, esse período ele foi marcado por um privilégio muito grande do setor privado através da compra de serviços de assistências médicas. Tivemos aí o chamado, então, denominado, crescimento do complexo médico industrial, que foi justamente isso. Um incentivo, um privilégio a uma rede privada, a capitalização de grupos específicos, ou seja, os donos dos hospitais, os donos das clínicas, os médicos, e um aumento muito significativo do consumo de medicamentos e equipamentos médicos hospitalares. Essas três características, elas definem, elas caracterizam esse chamado complexo médico industrial. Então, a gente vê aqui um investimento muito grande em uma condição, na manutenção de cura de determinadas doenças. E nesse período também tem o surgimento de uma assistência que foi muito importante para o país, que foi o chamado Fundo Rural, que é a assistência aos trabalhadores rurais. Deram a eles menos direitos, no entanto, a partir da criação do Fundo Rural, eles tiveram assistência e direito à saúde pública, a esses serviços públicos, esses serviços que foram sendo construídos. Com o decorrer do tempo, os serviços de saúde se tornaram insuficientes e a ditadura, o processo ditatorial, passou a entrar em crises. Não tínhamos, a arrecadação não era o suficiente para que as demandas pudessem ser resolvidas, para que as demandas pudessem ser alocadas. E aí a gente tem a criação de um programa que foi muito importante, que foi o PREV-Saúde, o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde. O PREV-Saúde, ele apontou, por que ele é importante? Porque ele fez surgir, ele construiu pontos que foram muito positivos e que contribuíram de uma forma muito significativa para a criação do SUS futuramente. Ele foi um avanço legal, um avanço no que se refere a programa, bem interessante para o nosso contexto nacional. No entanto, ele não chegou a ser executado, ele não pôde ser colocado em prática, justamente porque ele estava levantando a questão da importância de se criar serviços de base, serviços que pudessem promover a prevenção dessas determinadas doenças. E quando eu penso em prevenir determinadas doenças, eu estou impedindo que a classe privada, que os setores privados possam cobrar por serviços de cura dessas doenças. Uma coisa desencadeia a outra. E aí, obviamente, que esses setores privados não se sentiram privilegiados com o PREV-Saúde. O PREV-Saúde ele poderia levar a uma diminuição da procura por esse serviço, então isso diminuiria a arrecadação dos serviços privados, e esses serviços privados eles impediram, eles conseguiram impedir que o PREV-Saúde pudesse ser aplicado, objetivamente aplicado. Então, ele não foi utilizado, ele não foi implementado, não chegou a ser colocado em prática. No entanto, alguns pontos positivos precisam de ser lembrados. Essa política, esse programa nacional, ele previa a atenção primária, ele previa uma participação da comunidade nos processos de saúde, ele previa a organização dos serviços dentro dos princípios da regionalização e da hierarquização, previa a referência e a contra-referência, que a gente vai ver daqui a pouco, e uma integração das ações preventivas e das ações curativas. Então, vocês podem ver o quanto de semelhança existe entre a elaboração do SUS, das propostas do SUS, da proposta da política 8.080 e do PREV-Saúde. Então, por mais que ele não tenha sido utilizado, botado em prática, de se pensar essas novas iniciativas que podiam ser tomadas. E com isso, com essas mudanças nas políticas, com essas propostas de reformulação dessas assistências, com a iniciativa de garantir à população determinados direitos de acesso à saúde, à previdência, etc.,
A ditadura entrou em crise, o processo ditatorial, o regime ditatorial entrou em crise e novas medidas começaram a ser levantadas. Então, nesse período histórico, a gente observa no Brasil, né, as lutas dos operários, ou seja, os marcadores de greve, de reivindicação populacionais dentro do movimento sanitário. Tivemos as exigências, né, de eleições diretas, onde a população vai para a rua e exige a eleição de um novo presidente. Operários da saúde mental, operários da siderurgia e assim sucessivamente. Então, vários sindicatos sendo organizados e buscando, né, e exigindo que seus direitos pudessem ser alcançados. E também, nesse período, ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi muito importante, que foi fundamental, na verdade, para que a gente chegasse à consolidação do nosso SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986, ela foi muito importante para a consolidação do SUS. Nessa 8ª conferência, foram discutidas temáticas que mudaram drasticamente um processo de assistência que estava sendo oferecido até então por um novo processo de assistência. Então, por isso que a gente fala tanto no nosso material, debate tanto nas nossas discussões acerca da evolução histórica das políticas de saúde, os marcadores da 8ª conferência. Então, foi discutido nessa 8ª conferência, né, a adoção de um novo conceito de saúde. Como a gente viu até agora, né, a gente se pensava a saúde como ausência de doença, então se propunha medidas de saúde como sendo medidas curativas, então investimentos em hospitais, em técnicas cada vez mais avançadas, em tratamentos cada vez mais avançados, em uso grande de medicação. Então esse era o foco da nossa saúde. E a 8ª conferência, ela traz uma nova proposta de entendimento dessa saúde, né, que hoje a gente chama, né, de conceito ampliado de saúde, que seria a saúde como um completo bem-estar, né? Então não só como ausência de doença, a saúde como um bem-estar social, cultural e etc. Ela traz o reconhecimento da saúde como um direito de todos e dever do Estado. Ela propõe essa prerrogativa, né, de que a saúde não seja só um direito vinculado àquelas pessoas que possuem vinculação trabalhista, mas sim um direito a toda a população brasileira. E que o Estado, ele tem por obrigação garantir à população esse direito. Ela propõe a criação desse Sistema Único de Saúde, então ela cria o Sistema Único de Saúde, ela estimula, ela propõe, ela traz a participação popular como sendo um dos pilares fundamentais para a construção do SUS. Então, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em que a gente tem os cidadãos, a população, como sendo importante, como sendo gestora das decisões administrativas, né, das decisões de saúde propostas pelo Estado. E isso é muito importante porque isso não perde espaço no decorrer do tempo, né, isso não perde lugar. A partir daqui, a gente cria outras conferências de saúde, a gente cria os conselhos de saúde, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, essa participação popular ela se torna muito importante para a consolidação do SUS daqui para frente. E a constituição e a ampliação de um orçamento social. Então, de se pensar esse orçamento social, essa alocação de recursos para as propostas em saúde. Então, a Conferência de Saúde ela traz esses avanços, que foram avanços fundamentais para que a gente possa chegar no que a gente venha a perceber, né, a consolidar daqui por diante, que é a criação do SUS. Então, a gente vê, né, que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é encabeçado, ele é gerenciado, discutido, organizado dentro da 8ª Conferência Nacional de Saúde, dentre as outras prerrogativas que a gente falou aqui, que são muito importantes. Então, onde se aloca o SUS? Né? Onde a gente encontra esse SUS hoje, essa construção do SUS hoje? Ele está alocado dentro
do eixo que a gente chama, né, dentro do que a gente nomeia como sendo o sistema da Seguridade Social. Então, o SUS hoje, a nossa política de saúde, está dentro da política entendido como sendo um conjunto de ações e de instrumentos que tem por objetivo alcançar uma sociedade livre, justa e solidária. E tem por objetivo também erradicar a pobreza e a marginalização. Então, o nosso sistema da Seguridade Social ele é um arcabouço, né? Ele é uma proposta legal dividida entre sistemas de saúde, sistemas de previdência e sistemas de assistência social. A gente organiza o sistema de seguridade social brasileiro. A gente atribui a cada uma desses três eixos papéis específicos, serviços específicos, gerenciamentos específicos. Né, que são esses princípios que eu acabei de falar para vocês, que é de alcançar uma sociedade livre, justa e solidária, de erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir desigualdades sociais e promover o bem-estar de todos. Então, nesse sentido, eles trabalham juntos. No entanto, a partir de agora, a partir dessa consolidação, eles assumem papéis diferenciados, eles assumem serviços diferenciados. Eixos. Então, assim, como a gente está falando, né, a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, se criam princípios do SUS, então se organiza esses princípios do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, e se aloca esse setor específico dentro do setor da Seguridade Social, que é composta pela saúde, pela previdência e pela assistência. Esses três eixos, eles vão funcionar dentro de objetivos comuns, eles vão ser geridos por objetivos comuns, no entanto, cada um vai assumir uma prerrogativa, cada um vai assumir um setor, um serviço, uma ação específica, né? Uma vez que essas três instâncias elas se diferenciam no que se refere a propostas, né? Os setores de saúde se destinam a ações, a serviços de saúde, da previdência, da assistência, da assistência. Então, eles criam arcabouços, são criados arcabouços diferenciados, arcabouços legais diferenciados para cada uma dessas instâncias, e a gente aqui vai se ater à instância da saúde. Então, se cria, né, se organiza, se gerencia essa nova concepção de saúde, esse novo modo de entender a saúde. Fundamentado no conceito ampliado de saúde, que eu já falei, em conceitos de prevenção, promoção e recuperação da saúde. Então, a gente não toma como objetivo principal ou como única fonte de trabalhos a recuperação, né? A recuperação da saúde ou a extinção de determinadas condições patológicas das doenças. Criamos serviços que funcionam em redes, então a gente cria novas possibilidades de entender essas ações em saúde. Criamos uma gestão desses serviços que é partilhada pelos diferentes níveis do governo e sempre contextualizados com uma realidade específica, sempre contextualizados com uma dinâmica específica local. Uma legislação que foi muito importante, que foi muito significativa para a estruturação do Sistema Único de Saúde foi a Constituição de 1988. Então, ela traz algumas redefinições importantes para o Estado brasileiro. Né? Ela redefine as prioridades da política de Estado. Entre eles, os princípios que cabem a cada um dos três níveis de governo. Então, à União cabe a criação do Ministério da Saúde, que é destinado ao gerenciamento desses princípios, aos estados, a Secretaria de Saúde, e aos municípios, a Secretaria Municipal de Saúde. Então, a Constituição de 1988 ela traz essas prerrogativas, né, das prioridades da política do Estado. Então, a gente tem esse marco da Constituição de 1988 como sendo um marco legal extremamente importante para a redefinição dessas prioridades da política do Estado. Então, nós tínhamos, né, historicamente, uma prioridade
voltado para o desenvolvimento econômico da sociedade, para o desenvolvimento econômico das indústrias, né, uma vez que o Brasil estava num processo de industrialização, e a Constituição de 88 traz essas prioridades, retoma as prioridades de cuidado com a saúde. Então, ele retoma a saúde como um direito de todos, um dever do Estado, garantindo uma universalidade de acesso, e redistribui para as 3 instâncias do governo as organizações ministeriais e secretariais das políticas de saúde, das ações de saúde. A lei de fundamentação, né, a lei que de fato institui o SUS, é a lei que a gente chama de Lei 8.080, de 1990, né, instituída, criada e firmada em 19 de setembro de 1990. Então, vocês podem ver o quão nova é a legislação que a gente tem no nosso país. Né? 1990 não é uma era aí muito anterior ao nosso nascimento, por exemplo. Né? Acredito que muitos de vocês tenham nascido por volta de 1990. Então, a gente vivencia aí todo esse processo de elaboração da legislação do SUS. Então, quando a gente fala, né, que o SUS ainda hoje, ele tem tanto de problemas, ele tem tanto de defasagens, ele tem muito ainda a ser trabalhado, muito disso se justifica pelo quão novo ele é, o quão nova é essa proposta. A gente está falando de um sistema de saúde novo, como proposta política nova, e a gente está falando de uma construção política que ainda tem-se muito a ser feito, a ser produzido e assim sucessivamente. Então, essa lei 8.080, né, ela vai instituir, ela vai dispor de todas as particularidades do nosso sistema de saúde. Então, todas as normativas, todos os princípios gerais do SUS, eles são geridos por essa legislação. Existem outras legislações que vão pormenorizando os processos de saúde, os serviços específicos, mas essa legislação, esse princípio legal, ele não passa por transformações regionalizadas, por exemplo. Ele é uma transformação, ela é uma legislação única e que vai fundamentar todas as ações daqui para frente. A Lei 8.080, então, ela vai trazer as competências e as atribuições do governo para com a garantia de saúde, né? Ela vai trazer políticas e recursos humanos, então ela vai dizer dos profissionais, dos recursos humanos que compõem essa normativa legal. Ela vai trazer assuntos referentes a recursos financeiros, como que se vai gerenciar financeiramente as ações em saúde. Ela vai trazer uma discussão acerca da importância da participação comunitária, né? Então ela vai dizer sobre a participação comunitária no gerenciamento e nas propostas de saúde pública. Ela vai discutir sobre as relações entre os setores públicos e os setores privados. Então, isso vai ser contemplado, essa discussão vai ser contemplada aqui na Lei 8.080, né? E aí, inclusive, a gente discute no nosso material didático, né? Como deve ser essa participação privada. A participação privada ela tem como princípio servir de caráter complementar ao serviço público. Então, o serviço público ele tem que atender a toda a demanda da população. Quando não há recursos públicos suficientes para atender essas demandas da população, os serviços privados podem ser acionados. Então, eles entram como caráter complementar e não como estratégia principal, como a gente viu que foi utilizada lá no período de Getúlio Vargas. E nessa normativa legal também se instituem as instituições das conferências e conselhos de saúde em cada esfera do governo, que são fundamentais, né, principalmente quando a gente fala ou quando a gente nos remete a essa necessidade dos serviços serem contextualizados. E aí, a gente viu no nosso material, foi bastante discutido nas nossas atividades também, os princípios e diretrizes que norteiam essas ações em saúde, que norteiam as ações do SUS. Esses princípios eles são muito importantes, né? Por quê? Porque qualquer serviço, qualquer ação que for proposta pelos serviços, né, pelas esferas do governo, precisam sempre estar atentos a esses princípios, né, a essas normativas.
Nós não podemos, enquanto esfera federal, estadual ou municipal, ferir esses princípios do SUS. As ações, sim, elas podem ser modificadas, podem ser transformadas de acordo com as necessidades locais, mas essas normativas, esses princípios gerais, eles precisam de ser geridos, eles precisam de ser garantidos. Vou falar de cada um deles de uma forma resumida, né? Porque acho que eles estão bem claros no material, mas se não tiver, a gente volta e a gente fala deles de novo. Um princípio geral, né, que é um dos princípios principais aí do SUS, é o princípio da universalidade. E o princípio da universalidade, ele se refere a garantir a assistência à saúde como um direito de todos. Né? Então, a saúde como sendo direito de todos, ele deve